A irada quem quer e coroa a mima e mais ela é o orixá quem ni quer que wa ira e. Uma das principais causas do preconceito é a ignorância, no sentido de ignorar, não quero saber o que é diferente. Qual a diferença do candomblé para as demais religiões de matriz africanas? Olha só. Para as demais religiões de matrizes africanas, nós temos diferenças que são pontuais, né? Assim, mesmo dentro do candomblé, nós temos algumas nações diferentes e que têm, assim, singularidades, né, de cada uma. Então tem uma diferença. O candomblé não é tudo uma coisa só. O candomblé, dentro do candomblé você tem povo que é de Jeje, o povo que é de Nagô, né, o povo que é de Angola, né, que é o povo banto. Então, assim, uma coisa que foi acontecendo mesmo durante a diáspora. O povo banto foi o primeiro povo que veio chegando aqui, que é aquele pessoal de Angola, né? O povo banto é o pessoal de Angola. Depois veio o povo Fon, né? Que é o povo da região de Jeje. E depois, no final foi o povo Nagô, né? Que é o povo de Queto, que nós somos de Queto. O povo Nagô foi um dos últimos povos a chegarem aqui. Então, e foi acontecendo essa relação com os nativos, que foi dando também toda essa personalidade que o candomblé tem. Porque você imagina, os angolas, quando chegavam aqui, eles eram junto com os negros, né, catequizados, escravizados e catequizados, né, então obrigados a assumirem uma identidade de uma religião que não era deles, nem dos indígenas, do povo nativo, nem do povo que vinha da África, dos escravos. Então, houve uma mistura, e essa mistura foi o que deu o candomblé que é hoje. Foi a mistura da cultura africana que veio da região, daquela determinada região, no caso os primeiros que vieram de Angola, com o povo indígena e com também toda essa informação que vinha dos europeus, na questão dos colonizadores. Isso foi dando uma identidade única. Isso é uma mistura, é uma sopa que só vai dar esse resultado aqui. Quando isso se mistura em outro lugar, só vai dar um resultado também único. Quando isso se mistura em Cuba, vai dar um outro resultado. Porque você não tem uma coisa pura, você tem uma coisa misturada, que é bom. Porque essa mistura, ela agrega, ela não separa. Ela junta elementos importantes de cada religião, de cada cultura. Agora, a Umbanda, né, é uma religião que ela nasceu no Brasil, né, mais propriamente na cidade de Neves, em São Gonçalo. Então ali foi uma questão nasceu ali e a Umbanda traz esses povos indígenas, né, do povo que é um povo daqui da região, né, os índios, né, que são... O caboclo é o líder, né, os caboclos são líderes na religião de Umbanda, né, e até foi o caboclo Sete Encruzilhada, né, o primeiro a fazer a incorporação e tudo. Então, quer dizer, a Umbanda tem esse nascimento aqui, mas ela acaba também havendo uma interação entre a Umbanda e o Candomblé. Então nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Quando nós fizemos agora uma manifestação, estava lá o pessoal de Umbanda, o pessoal de Candomblé, Candomblé de Jeje, Candomblé de Angola, né? O povo de Efon, o povo de Queto, o pessoal da Umbanda. Não há uma questão assim de um é melhor do que o outro. São maneiras de cultuar e são divindades diferentes, né? Então, mas não é melhor nem pior. Às vezes a pessoa pergunta assim, as pessoas, como se diz, leigas, né, ignorantes no assunto, o candomblé é aquele que é mais forte, né? Não, o candomblé não é mais forte, é mais fraco, né? A Umbanda é mais pesada, né? Não é pesado nem leve, né? E não é forte nem fraco. São duas religiões diferentes que conversam entre si harmoniosamente, né? Mas são religiões diferentes. A pessoa que é umbandista, ela é umbandista.
né? Para ser candomblessista, você tem que fazer uma iniciação, passar, ser recolhido, né? O noviço passa pela sua iniciação, pelos dias, que raspa a cabeça, né? Que o pessoal fala aquela coisa toda, que são coisas também que a gente não pode revelar porque são muitos segredos. Mas há uma iniciação para que a pessoa, né, seja um Iaô. Né? O que é o Iaô? Né? É aquele que nasceu, né? O Iaô é a criança, ele está nascendo, né, para o orixá, né? Que a gente chama o esposo ou a esposa do orixá, aquele que está nascendo, está fazendo o casamento com o orixá, está recebendo o santo como seu de fato, né? Está dando o seu primeiro passo, sua iniciação. Para ele depois tomar 1 ano, 3 anos, 7 anos, e quando ele tomar 7 anos, ele, né, faz o seu Odu Ijê. Não quer dizer que quando ele vai tomar 7 anos ele vai ser pai de santo. Não, não é isso. Pai de santo é um cargo, ou você nasce com ele ou não. Se você nascer com o cargo de pai de santo, você vai ter que fazer uma iniciação e esperar chegar aos 7 anos para você receber seu cargo de babalorixá. Mas não é todo mundo que tem 7 anos, completa 7 anos, que tem cargo. Isso o babalorixá tem que jogar e ver aquele seu filho que nasceu para ser pai de santo e aquele que não nasceu. Se ele não nasceu, ele vai ser um ebome, quer dizer mais velho, né? Ebom, que é mais velho. Ebome quer dizer meu mais velho. Ebome, meu mais velho. Ou ebom, que é mais velho. Né? Porque no candomblé a gente usa termos iorubás. Por exemplo, o aburo é aquele que é mais novo. O ebom é aquele que é mais velho. Né? Então, você só vai ser um ebom quando você completar 7 anos. Aí você vai tomar a gente chama o seu Odu Ijê, né? Que aí você vai se tornar um ebome. Então o ebome já é uma pessoa que ele já pode ter um cargo na casa, né? Receber um cargo. Tem vários cargos muito importantes dentro do candomblé, né? Muitos cargos. Então você vai receber um cargo de acordo com o que o orixá daquela casa determinar para você ocupar um posto, ou não, ou você apenas vai ser um ebome da casa. Todos contribuem de maneira igualmente importante, só que cada um na sua posição. No mês de junho, a casa comemora a festa de Xangô. Pode explicar um pouquinho pra gente o significado dessa festa? O Xangô, o significado da festa... Xangô é o orixá da vida, né? Então, é uma festa que a gente está muito relacionado primeiramente com relação ao mês de junho, por causa do sincretismo religioso, que liga a alguns santos da Igreja Católica, através do sincretismo, né? Como São João, que dia 24, dia 29 é dia de São Pedro, tem São Jerônimo. Esses santos são ligados pelo sincretismo à figura de Xangô, né, que no candomblé é o deus da justiça, né, um grande obá, um grande rei, né, o Xangô foi o grande rei de Oió, né, da cidade de Oió. Então, está ligado nesse sentido do sincretismo a esses, embora Xangô seja Xangô, né, a gente sabe que São Pedro é São Pedro, São João é São João, mas por causa daquela questão do sincretismo o Xangô é ligado a essas datas e a esses santos da Igreja Católica. Xangô, ele é a vida, né? Ele é o fogo, né? Ele é a quintura da vida, né? Xangô é essa energia, é essa vibração. Xangô é dinâmica, né? Então toda essa dinâmica, essa vida, esse fogo, essa vibração, isso é Xangô pra gente, é essa energia, né? Então, assim, Xangô como Airá, como outros orixás também, estão ligados ao elemento fogo. Por isso a fogueira de Xangô. Como são realizados os rituais do candomblé? O candomblé tem muitos rituais, né? O candomblé ele tem uma gama de rituais imensa, né? O candomblé, a gente costuma dizer no candomblé que a gente passa a vida toda no candomblé, estuda o candomblé a vida toda, né? Mas você não se forma no candomblé porque você não aprende tudo. É impossível você aprender tudo, né? É uma sabedoria e um ensinamento milenar, né? E marcado durante grande parte
da sua história pela oralidade, né? E até hoje. Então são informações que passam muito oralmente. Por mais que você tenha redes sociais e tudo, você tem muitas informações desencontradas e coisa que vai servir para o outro, mas não vai servir para você, porque você é de um axé diferente, você é de uma nação diferente, então aquilo às vezes não encaixa para você. Você tem que saber, na casa de candomblé, onde se aprende candomblé? Na sua casa de candomblé, com os seus abás, com os seus mais velhos, com o seu pai de santo. É ali na sua casa de candomblé que você aprende o candomblé. Não é na casa do outro nem na internet. Então, por toda essa complexidade que tem no candomblé, né, os rituais são inúmeros. Você tem ritual para tudo no candomblé. Você tem ritual para comer, você tem ritual para fazer orixá, tem ritual para fazer bori, para fazer obi, né, tem ritual de axexê, que são os rituais pós-morte, né? Então, quer dizer, tem tanto ritual para tantas coisas e cada orixá tem uma ritualidade diferente. E dentro de cada orixá você ainda tem as qualidades, os caminhos daquele orixá. Quer dizer, um Xangô não é igual a outro Xangô, que não é igual a outro Xangô, que não é igual a outro, né? Então, que são peculiaridades que tem. E ao mesmo tempo eles são todos um só. Entendeu? Então é complexo, né? Mas é bonito, é forte. Qual é a história de Xangô? Quem é esse orixá? Xangô, ele era filho de Oraniã. Oraniã tem até um samba da Portela, que acho que dos anos 70, que falava sobre Oraniã, né? Que é um deus negro, né? Que ele era metade de uma cor, metade de outra. E é uma história um pouquinho longa. O Xangô é filho de Oraniã, que é duas metades. Uma metade valente e a outra metade também valente. Então ele é um filho de duas metades, né? O pai tinha duas metades, todas duas valentes. Imagina o guerreiro que saiu daí. Então o grande Obá, Xangô. Então, Xangô foi o quarto Alafim de Oió, do reino de Oió. Ele substituiu o seu irmão Dada, ele destronou o irmão, né? E assumiu o reinado, e depois foi substituído pelo seu sobrinho, filho do irmão que ele destronou, entendeu? Que foi Aganju. Então, quer dizer assim, tem toda uma história de todo um reinado, né? Da relação dele com as mulheres, com as esposas. Foi esposo de Obá, foi esposo de Oxum. Oxum, que era bonita, coquete, voluntariosa, né? Vaidosa ao extremo, ficava no palácio com suas joias, cuidando da sua beleza, né? Oxum tem essa coisa, essa ligação com o belo, com a beleza, com o encanto, com a magia, né? Guerreira, né? Perigosa, porque não é só a beleza, né? Oxum tem todo o encantamento que envolve e conquista, né? Mas não era uma mulher de ir para o corpo a corpo, vamos dizer assim, numa batalha. E ele já tinha sua esposa Yansan, que era sua companheira de guerra, aquela que montava ao seu lado e ia para a guerra, né? Yansan ia para lá para se sujar de sangue junto com ele, para as grandes guerras, né? Então ele teve todo esse histórico, porque era assim um rei com suas mulheres, né? E as mulheres brigando entre si por aquele grande Obá, né? Que não é nada diferente se você for olhar para outras mitologias, né? Não há nada de machismo nisso, tendo em vista as devidas proporções das mitologias que nós vimos, né? Lógico que para uma visão pós-moderna, você vai olhar, pô, cara machista, cheio de mulher e tal, né? Mas a gente está falando de mitologia, né? Qual é o símbolo de Xangô e por quê? Ah, o símbolo de Xangô tem vários símbolos. O Xangô é representado por vários símbolos. Muitos falariam rapidamente que o Oxê é um símbolo de Xangô. O Oxê é um machado, que ele é um machado de dois lados, né? Ele tem um corte para os dois lados. Mostra uma questão de dualidade, porque Xangô ele é o pai da justiça. Ele é o Deus da justiça. Então ele assim, ele julga
de duas formas, né? Quer dizer assim, ele é justo. Então, se você pede uma justiça a Xangô, ele vai julgar você primeiro, que pediu, e depois o outro. Então, assim, ele não vai ser parcial, ele vai ser imparcial. Por isso que eu costumo dizer, cuidado na hora de pedir justiça a Xangô. Peça vitória. Porque vitória, Xangô, eu quero vitória, meu rei. Eu quero que o senhor me conceda vitória. Não fala assim, me conceda justiça. Porque tome cuidado, porque você está tão certinho assim. Porque se você pede justiça, você tem que estar bem certinho, né? Porque a justiça envolve um julgamento. E você será julgado também. Quando eu peço vitória, ele vai ver se eu mereço a vitória ou não. Se eu não merecer vitória, talvez ele não me dê. Mas talvez também não me julgue. Né? Então, assim, então é um símbolo de Xangô, a justiça, né? É um símbolo de Xangô. Nós temos o Ajapá, né? Que é a tartaruga, né? Que é um símbolo de Xangô também, pela longevidade, né? Que a tartaruga também nos traz, a questão da longevidade, né? Porque Xangô é isso, é vida, é 12 mil vezes vida, como diz um amigo meu, Heraldo de Xangô. Ele diz 12 mil vezes vida, né? Porque 12 é um Odu que está relacionado a Xangô, né? Como são os filhos de Xangô? Ah, os filhos de Xangô são... Eu amo, né? Assim, meus filhos de Xangô, eu amo tudo, as pessoas de todos os santos. Mas eu tenho, assim, um carinho por Xangô muito grande, pelos filhos de Xangô também. Eles são trabalhadores, são gulosos, gostam de um bom prato, de uma boa comida, né? No sentido de comem bem e gostam de uma comida bem feita, uma comida saborosa, né? Gostam de comidas apetitosas. Geralmente são muito dominadores, né? Porque são filhos de um rei, né? Então eles querem ter o domínio da situação, mas são muito inteligentes, né? Estão sempre ligados. São pessoas ligadas de uma certa forma, à justiça ou à intelectualidade, né? Xangô está muito ligado à intelectualidade. São pessoas extremamente inteligentes, né? As pessoas de Xangô, né? Então, assim, são pessoas inteligentes, são pessoas que estão muito ligadas à questão também do affair, da conquista, né? Aquela coisa de conquistar, de ter para si, né? Porque Xangô, ele dominou muitos reinos, ele conquistou, venceu muitas guerras, né? E ele fez muitos prisioneiros também. Xangô fazia muitos prisioneiros, ao contrário de Ogum, né? Que era um grande guerreiro, não fazia prisioneiros. Mas Xangô fazia muitos prisioneiros. Então essa coisa da conquista, de ter para si tesouros, prêmios, mulheres, isso é uma coisa que está ligada ao povo de Xangô, né? De ser líder nas coisas e conquistar. Quando bem cuidado, conquistam posições importantes na vida, são diretores, são advogados, são juízes, né? Ou se desenvolvem bem naquilo que se propõe e conquistam condições financeiras boas na vida, porque tudo isso está ligado, obviamente, cuidando bem desse Eledá, desse orixá e dos seus caminhos, dos caminhos que a pessoa traz, do Ori, né, primeiramente, são pessoas que estão voltadas a esse tipo de sucesso na vida. O que são os orixás para o candomblé? Os orixás para o candomblé são deuses, forças da natureza, né? Eles são exatamente forças da natureza, né? Eles são representados por essas forças, né? São divindades, sim. Os orixás são divindades, mas são divindades ligadas diretamente às forças da natureza. Porque é aonde que está tudo, né? É aonde está as forças da natureza, é aonde está toda a energia que nós temos. Toda a energia que emana disso.
Porque se você pensar até cientificamente, tudo vem a partir do Sol, né? Porque se você não tem Sol, você não tem nada mais, acabou. Porque é a luz do Sol que mantém tudo isso vivo. Então tudo isso que está vivo, que está captando essa energia do Sol, é um fragmento divino também. Então essa folha, essa água, né, que está evaporando e está voltando no ciclo da água, né, essa floresta que está transpirando para poder chover, para formar o arco-íris de Oxumaria aí. Então tudo isso é essa energia vital. É do Sol que vem tudo isso. E nisso que está toda essa força, que está toda essa energia. E os animais não estão dentro, novamente falando, dentro da ciência, da biologia. Os animais não são realmente... A cadeia alimentar não é essa passagem de energia de um nível trófico para o outro. Então não é essa energia do Sol que vai para a planta, que depois vai para o pequeno inseto, que vai chegar no mamífero e tal. Então é toda essa energia. Então quando a gente fala de força da natureza, e hoje existe muito essa coisa de criacionismo, né, de fixismo e também de evolução química, né, que é o que a gente falava, é sempre a questão do evolucionismo de Darwin versus o criacionismo da Igreja Católica. Hoje isso tudo consegue caminhar junto. Hoje a gente consegue caminhar com o criacionismo, né, da Igreja Católica, enfim, de outras religiões, e consegue caminhar junto com esse criacionismo, que pode vir também, que é o criacionismo de Olodumare, que é o nosso Deus Supremo, caminha junto com essa evolução química. Quer dizer, por exemplo, a ciência confirma, para mim, de uma certa maneira, essa coisa essa espiritualidade, esse ser divino, né? E esse ser divino não anula a presença da ciência. Eles podem coexistir. Então hoje eu acho que a ciência também olha, e a pessoa que é religiosa, que é do candomblé, que é da Umbanda, que é católica, que é protestante, tem que olhar também dessa maneira, tem que olhar de que essas coisas caminham juntas, né? E o candomblé é isso, é toda essa força da natureza. Desde que você acorda com os primeiros raios do sol até a hora que você vai dormir. Te acompanha ali. Em pesquisa sobre o tema é falado que Xangô é o orixá que tem medo da morte. Em contraposição, temos agosto, a festividade de Omolu Obaluaê, que é marcado pela morte, a vida e as doenças. Como entender essa diferença? É muito simples. O Xangô está ligado diretamente à vida, não é veja bem, não é um antagonismo, sabe por quê? Porque Xangô, ele está ligado à vida. Vida, quentura, energia. Uma coisa viva está quente, ela está pulsando, ela é fogo, ela é chama. Então, ele não tem medo da morte. Isso antagoniza com a morte. Não é antagoniza, porque a morte é o quê? É uma coisa fria. A morte é inércia. A morte é falta de atividade. A morte é ausência de dinâmica. Então, quando eu falo da morte, eu falo de coisas que estão opostas ao que eu falo quando eu falo de Xangô. Quando eu falo de Xangô, eu falo dinâmica. Não tem isso na morte. Eu falo vida, eu falo calor, né? Eu falo ação, eu falo quentura, calor. Isso é Xangô. Então, o Xangô não tem medo da morte. A Xangô é antagonista a tudo que tem na morte. Então, simplesmente, ele é um oposto. Mas não há um antagonismo. As pessoas criaram uma questão de Omolu e Xangô serem antagônicos, ou forças, inimigos, ou qualquer coisa parecida. Isso simplesmente é um equívoco. E são coisas criadas pelas pessoas. Os orixás não viveram esse antagonismo. Não existe esse antagonismo entre um orixá e outro. Isso são coisas das pessoas, né? As pessoas que fizeram as suas conclusões, e essas coisas foram tomando uma forma, né? E acabaram sendo uma coisa aceitável, mas não é uma realidade, né?
Não existe. Pessoas de Xangô se dão muito bem com pessoas de Omolu. Pessoas de Omolu se dão bem com pessoas de Xangô. Pense numa coisa. Eu costumo dizer, babalorixás que são de Xangô, eles não têm filhos de Omolu? Eles recolhem aquelas pessoas, acolhem aquelas pessoas em suas casas, raspam, fazem a cabeça daquela pessoa, aquela pessoa se torna filho deles, e vice-versa. Pessoas de Omolu têm filhos de Xangô. Então, se houvesse alguma coisa tão pavorosa, não poderia, não, eu não posso, você não pode ser meu filho, porque eu sou de Xangô, você é de Omolu. Isso não existe. Né? Eles têm dinâmicas diferentes, histórias diferentes. Né? Omolu está ligada à cura, e para cura tem que ter, né, tem que estar doente. Não necessariamente uma doença física, tá? Quando a gente fala de doença, o conceito de doença tem que ser ampliado também na nossa mente. Né? Porque saúde é um estado de completo bem-estar físico e psicossocial do indivíduo. Concorda? Então, o estado de completo bem-estar físico e psicossocial de uma pessoa é que determina a saúde dela. Às vezes você não está com uma doença física, mas às vezes você está com uma doença social. E o candomblé te acolhe dentro dessa doença social, para te livrar dessa doença social. Assim como outras religiões também acolhem. Né? Não vamos aqui tirar o mérito de ninguém. Mas o candomblé também te acolhe. Doenças sociais e doenças psicológicas também. Claro que tudo que é doença também precisa de um acompanhamento profissional e médico natural. Mas existe o acompanhamento espiritual, fortalecimento para que você enfrente essas dificuldades. Né? Você não vai vir para cá e eu não vou curar a sua depressão, mas eu posso te dar um apoio, né? Eu posso te dar um conforto. E você continua fazendo o seu tratamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, com quem você estiver fazendo. Assim como em qualquer doença física. Eu tenho um filho de santo que faz hemodiálise. Ele vem para cá, ele se cuida comigo já há anos. Ele parou de fazer hemodiálise? Não, nem vai parar. Isso é uma condição patológica que ele tem. E ele está fazendo direitinho e está bem de saúde dentro das reservadas devidas dificuldades e proporções. Ele está bem. Agora ele tá conseguiu entrar na fila de transplante. Estamos aí torcendo para que ele consiga um doador. E a gente vai trabalhar nessa dinâmica com ele para que aconteça o quê? Para que ele tenha uma autoestima boa. Para que isso possa gerar nele resultados positivos. Através da religião a gente consegue isso. Porque cada vez que ele se sente bem, cada vez que ele tem uma autoestima boa, elevada, ele vai o quê? Tudo que você manda para o universo manda de volta para você. Então coisas boas têm acontecido na vida dele. Ele não conseguia entrar na fila para o transplante, ele já conseguiu. O plano dele cobre agora um novo equipamento onde ele tem que fazer hemodiálise menos vezes por semana. São vitórias, né, que não anulam o tratamento dele. Como a morte é encarada pelo candomblé? Eu tenho um livro que eu indico para quem já é, né, da religião. Por que eu digo para quem já é da religião? Porque quem não é da religião vai ter um pouco de dificuldade de entender. Né? Chama-se Os Nagôs e a Morte. O candomblé, ele encara a morte de uma maneira muito particular, né? Que é uma maneira muito própria. Porque algumas religiões têm a morte como um final, né? Um fim de ciclo. Né? E o candomblé, ele encara a morte como uma transformação. Né? Você, quer dizer, você é realmente um ser espiritual vivendo num corpo físico. Então, assim, esse contato com a ancestralidade é muito presente nos nossos rituais. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Alguns povos de candomblé têm o hábito de consultar os seus ancestrais. Para quê? Consultar os seus ancestrais para poder
eles orientarem sobre os próximos passos, sobre questão de guerras, disputas, conflitos, né? Então, assim, esses ancestrais não são energias ruins ou que estão num lugar que vão nos fazer mal. Muito pelo contrário. Nós temos rituais que invocamos os ancestrais para nos orientar em várias coisas. Então, esses ancestrais são espíritos que podem nos auxiliar a cumprir o nosso papel também na vida terrena. Então, existe essa harmonia entre esses ancestrais e esse respeito, essa reverência ao ancestral, aquele que se foi. Por isso que nos rituais, a gente tem até alguns rituais que a gente invoca esses ancestrais. Porque isso é tudo uma história. É por causa do meu ancestral que eu estou aqui. O meu ancestral não me quer mal. Ele me trouxe até aqui. Ele resistiu por mim até aqui. Ele pode até continuar me ajudando para frente. Né? Porque ele foi o que me permitiu chegar até aqui. Então, o candomblé lida com a ancestralidade de uma maneira muito harmoniosa, muito tranquila. No candomblé temos o uso de muitas palavras em Yorubá. Como você entende a preservação da língua como forma de resistência? É muito importante. Por quê? Nós temos... Primeiro que houve uma mistura, que eu costumo dizer que essa mistura é muito boa, né? Nós temos várias nações, e nas nações houve primeiro uma questão de iorubanização do candomblé. Né? O Yorubá se tornou meio que a linguagem mais aceita. Mas nós temos que entender que a África é um continente inteiro. A África não é um país. A África é um continente. E você tem milhares de dialetos. Milhares de dialetos. Nós temos a questão do Yorubá, que é aquela, né, que necessariamente não é nem o idioma mais falado, mas é o idioma que prevaleceu aqui na nossa região. Então, assim, dentro desse Yorubá, eu acho importante a gente manter essa questão desse dialeto. Até porque isso dá uma identidade para o candomblé. Dá uma identidade muito grande para o candomblé. Os povos de descendência africana foram desconectados de sua ancestralidade no processo de diáspora por conta da escravização. Como a religião atua nesse sentido? Devido ao tempo também que já passou, porque o que aconteceu? Muitos negros, a maioria dos negros foram largados à sorte. Né? A gente teve a questão da libertação dos escravos, que foi uma coisa, o último país a libertar foi o Brasil, e foi uma coisa assim, cara, você liberta o cara que estava a vida toda sendo seu escravo, ele vai fazer o quê? Ele não tem cultura, né? Ele não tem posses. Então, assim, eu acho que cada escravo que se pudesse voltava para sua terra natal naquele momento. Eu tenho essa impressão. Eu acho que a coisa que eu ia mais querer era pegar um navio e voltar para a minha terra, onde eu nasci. Né? Só que como fazer isso? Como fazer isso? Né? Então eles acabaram continuando trabalhando por comida, porque não tinha o que fazer. Tinha gente que nem queria ser liberto mais, né? Porque viveu tanto tempo na escravidão que virou uma coisa comum, né? Infelizmente, lamentavelmente, isso aconteceu. Então, assim, a gente lida com isso assim, nós temos um amor e um apreço muito grande pela nossa matriz África, né? Então, e essas relações Brasil-África, elas acontecem o tempo inteiro. Agora mesmo, essa semana, nós tivemos aí o dia de Ifá, né, que o deputado pediu para que fosse uma PL, né, um projeto de lei para que se determinasse o dia de Ifá. Parece que está em andamento, não sei se ainda está, não tenho notícia exata se já foi publicado em Diário Oficial, alguma coisa assim. Mas assim, a gente tem essa relação. Então tinha uns Oluôs, o pessoal de Ifá, o pessoal de África aqui no Brasil. Eles visitam também muito aqui, estiveram nas casas matrizes várias vezes aqui no Brasil,
principalmente na Bahia. Aqui no Rio de Janeiro também já tiveram, né? Príncipes africanos, reis africanos, que ainda têm muitos cultos que ainda existem lá. Então existe uma troca, uma relação muito grande ainda e muito boa entre o povo de África e o povo do Brasil. Quando a gente entrou em contato, uma frase chamou bastante atenção. Você se apresentou academicamente e disse que é importante a gente conhecer a sua trajetória como resistência do povo de Axé. Pode falar um pouco sobre isso? Ah, sim, porque eu acho importante você também ter uma participação na sociedade que não seja só você ser um babalorixá, uma ialorixá. Eu acho que você tem que ter uma... Eu acredito que você tem que ter uma vida social focada para outros elementos que vão ajudar no candomblé. Né? Porque você não pode ficar só dentro daquele nicho ali, você tem que expandir essa sua relação para fora dos muros do axé. Bom, eu acho importante que o povo de axé não fique só restrito ao seu nicho religioso, porque nós precisamos de pessoas em todos os segmentos da sociedade. Então, se nós também olharmos para várias lideranças aí, nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos tudo, né? Nós temos todas as profissões e temos pessoas de axé. Eu acho importante as crianças continuarem no colégio, as crianças estudarem, as crianças terem sua vida escolar, né? Segura, completa, se realizar profissionalmente. E isso não impede de você estar no axé nos momentos que você precisa estar. Né? Eu acho que tem que ter essa vida social também. É importante. Assim como tem que sair, tem que se divertir. Não é ficar o tempo inteiro dentro do axé. Tem um momento de ficar no axé, tem um momento de ir na pizzaria, tem um momento de ir no shopping, tem um momento de estudar, tem um momento de trabalhar. O dia tem 24 horas, dá para dividir um pouquinho para cada coisa. Você não pode também ficar bitolado a uma coisa só. Né? A sua mente tem que estar aberta. Né? Principalmente os jovens que têm toda essa energia, toda essa dinâmica, ao invés de ficar o tempo inteiro no TikTok, né? Ao invés de ficar na rede social, às vezes... A rede social é importantíssima. Né? Não estou falando contra as redes sociais. Eu costumo dizer que é importante e a internet é uma ferramenta que veio para transformar a humanidade. Agora, não é a questão da ferramenta, é qual o uso que você vai fazer da ferramenta. O martelo é uma ferramenta importante. Eu posso usar ele para quebrar uma TV, um copo, mas eu posso fazer uma obra linda com ele. Né? Então a questão não é a ferramenta, é como você vai utilizar essa ferramenta. Pode-se utilizar a ferramenta para se divertir? Pode e deve. Mas, poxa, ela tem uma... Né? Eu acho que a internet tem uma gama de oportunidades e de possibilidades, te apresenta uma gama de possibilidades que você não pode ficar restrito a um joguinho, né? Você tem que viajar nisso aí e explorar o máximo para você ser grande. É isso que eu desejo para todo mundo. E agora, para finalizar, uma mensagem final para quem está assistindo. A minha mensagem final é: se você é de axé, você frequenta mais a sua casa de santo, procura ser fiel ao seu axé, ao seu babalorixá ou à sua ialorixá. Seja fiel, fidelidade. Tudo parte da fidelidade. Aonde você foi recebido, né, com carinho, com amor, né, zele pelo teu orixá. Acredite, porque dificuldade todo mundo tem na vida. Não existe uma religião onde você não tenha dificuldade. Porque se tivesse, todo mundo ia para lá. Né? Quem não quer um lugar onde não tem dificuldade? Mas não existe. Todo mundo tem dificuldade. A religião é para te dar força, é para te dar energia, é para desenvolver sua espiritualidade. Então, abre seu coração, olhe mais para o outro com um olhar menos julgador, respeite mais, perdoe mais. A gente está precisando muito disso. A gente precisa perdoar o outro, porque a gente só quer olhar para criticar.
Porque se você perguntar assim, ó, quem é que gosta de fofoca? Ninguém gosta de fofoca. Agora pergunta quem é o fofoqueiro. Não tem nenhum. Eu nunca encontrei um fofoqueiro. Mas eu encontro um monte de gente que fizeram fofoca daquelas pessoas. Quem fez a fofoca? Porque não existe. Porque falta o quê? Falta você olhar para você. Olha para você e vê o que você pode fazer de melhor. O que você pode fazer de melhor hoje? Porque você tem que tentar ser melhor hoje do que você foi ontem. O que eu posso fazer para minha casa de axé hoje? Não pense no que o seu barracão, ou o seu terreiro, ou a sua casa de umbanda ou de candomblé pode fazer por você. Pense primeiro o que você pode fazer pela sua casa de umbanda. O que eu posso fazer pela minha casa de axé? O que eu posso fazer por esse axé que representa toda uma ancestralidade? Porque lá atrás, nossos ancestrais morreram por nós. Eles não deram o sangue, não, eles deram a vida. E a gente hoje tem dificuldade de dar uma hora para o axé. Então, se você for pensar nisso, vai dizer assim, talvez você tenha mais para dar. Dê, porque você vai receber de volta. O recebimento desse axé de volta é uma consequência. É uma consequência, de quem faz o melhor. E um beijo no coração de todo mundo. Joguei o carro.